Muito bem, ouvintes do nosso programa Dia a Dia, após o ataque que deixou 10 mortos em uma escola estadual de Suzano, nós convidamos a Keiko Mali Garcia Dávila Bacardi, que é psicóloga e professora aqui do Claretiano, para a gente tentar entender, na visão de uma profissional, não é, o que realmente aconteceu. Primeiro, agradeço a sua presença aqui nos estúdios. Obrigado por aceitar o nosso convite, professora. Obrigado, Rodrigo. O que levou esses meninos a desenvolverem tanto ódio e cometerem esse massacre? Então, Rodrigo, é preciso a população acreditar que existem pessoas que não possuem consciência, né, e nem sentimentos. Isso é uma verdade e é preciso que a gente confie nisso. Que muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente confia que as pessoas têm os sentimentos e, na verdade, existem pessoas que não têm, né? Então, a gente acaba desconsiderando os sinais que essas pessoas emitem e a gente precisa não confiar nelas de maneira nenhuma. Uhum. Segundo a classificação aí norte-americana de transtornos mentais, o DSM-4, eles apresentam a prevalência geral do transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia, que é de cerca de 3% para homens e 1% para mulheres, em amostras comunitárias, né? Amostras comunitárias seriam aquelas pessoas que vivem, né, que estão entre nós. Então, há uma presença dessas pessoas com esses transtornos. No caso que ocorreu, o Guilherme, que é o menino de 17 anos, a gente vai entender que ele radicalizou o ódio que ele sentia, né? E isso aparece na fala do terceiro elemento, que foi preso. O Guilherme dizia anteriormente, em pequenos comentários, ele usava, inclusive na terceira pessoa, ele falava o seguinte: como seria se um louco entrasse atirando numa escola, comentando com esse amigo? Uhum. E ele dizia: imagina como os pais ficariam se eles achando que os filhos estariam seguros na escola. Então essa foi uma fala do Guilherme que mostra já sinais de uma psicopatia. Tá. Por que existe a ausência desses sentimentos? Então, para a gente tentar entender isso, que é difícil, né? É difícil. Pela psiquiatria forense, a gente vai compreender que ambos, tanto o Guilherme quanto o Luiz, que é o segundo elemento que atirou, eles são doentes mentais, né? Eles agiram naquilo que é chamado na psiquiatria de folia D, que seria uma loucura A2, onde um é o indutor e o outro é o induzido. No caso, pelas características e segundo as informações, o indutor foi o Guilherme. Por quê? Porque ele direciona todo o plano, ele chega atirando na escola, e o Luiz, que seria o segundo, que seria o induzido, ele atira, mas não com a arma de fogo. E no final, quem mata é o Guilherme, porque inclusive o Guilherme mata o Luiz e se mata também. Então a gente vai entender que os dois aí estariam nessa loucura 2. São pessoas que sofrem de uma doença, né? Sofrem, né? Eles, na verdade, eles têm um transtorno aí de personalidade. Isso. São psicopatas. Né? Para eles, pessoas são como objetos ou coisas. E esses objetos, eles devem ser usados para sanar as necessidades próprias deles. E são objetos que eles utilizam. Eu não sei se eu vou ser redundante, mas quais seriam as principais características de um psicopata? Tá. Tem algumas características que são importantes. Tem uma psiquiatra, que é a Ana Beatriz Barbosa, ela vai apontar de forma muito clara, né, algumas características aí. A capacidade de convencimento deles é muito alta, eles têm uma capacidade de persuasão, são, entre aspas, sedutores, né, eles convencem o outro, há uma ausência de remorso ou arrependimento das atitudes que eles executam. Presença de egocentrismo e megalomania. No caso do Guilherme, ele, quando faz aquele comentário da escola que o louco entra e mata todo mundo, ele tem uma megalomania ali, apresentando já sinais, né? Então, algo grande. A ausência de sentimento de culpa também é característico. A ausência de empatia, que seria a condição dele se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Mentiras, presença de mentiras, de trapaça, de manipulação.
Apresenta também pobreza de emoções, então eles não têm as emoções como a gente sente normalmente, há uma pobreza desses níveis de emoções, há uma presença de impulsividade, eles buscam o prazer aí sem culpa, né? No caso do Guilherme, a fala do terceiro elemento que foi preso, esse menino ele fala que no final o desejo do Guilherme seria matar 50 e que no final ele tinha como plano fazer um estupro coletivo com as meninas. Então o que a gente vê? Há uma busca de prazer e sem culpa. Né? E não chegou nesse ponto, ainda bem, mas havia um desejo dele de proceder dessa forma. Somente um profissional consegue identificar essas características? Então, uma característica, são características importantes e até mesmo o profissional às vezes se confunde. Se confunde. Né? Alguma coisa a gente pode entender assim, são pessoas que chamam atenção pela característica de dificuldade de empatia. Uhum. Isso chama atenção. A situação de manipuladores, são pessoas manipuladoras, isso também aparece mais no social. Pessoas que às vezes judiam dos sentimentos de outras pessoas, então eles utilizam sem sentir remorso. Então eles utilizam esse outro que fica vulnerável nas mãos dele e ele judia dessas pessoas, né? E não tem remorso. Uhum. Então você nota alguns traços nesse sentido, mas é difícil de identificar. Agora, uma pergunta que chega aqui de um ouvinte é por que um jovem chega a integrar um grupo assim e participar dessa comunidade? Posso dizer assim, comunidade? Sim, sim. No caso, eles montaram uma comunidade, né? Eles tinham uma conversa, parece que existia aí um fórum, né? Tem essa situação do fórum, que parece que eles se conversavam, algumas conversas no celular, eles trocavam informações, então formaram um pequeno grupo. Geralmente são jovens com má índole, né? Eles têm uma história de dificuldades de autorregulação de comportamento. Eles podem apresentar uma história familiar aí com fatores de risco. No caso do Guilherme, a mãe dele, usuária de crack, a ausência do pai, ele convivia com a avó, o avô e um tio. A avó faleceu há 3 meses. O tio era uma pessoa que tinha até um certo poder aquisitivo, porque ele tinha uma loja de carros, mas parece que, na ausência da avó, eles chegaram até a passar fome e o tio não ajudava financeiramente em casa. E essa condição, inclusive, fez com que o Guilherme, por algum motivo, ele foi lá e assassinou o tio primeiro, né, antes de ir para a escola. Então, houve esse fato, esse episódio acontecendo antes. Quer dizer, ele vai ser o primeiro. Ele já tinha planejado o tio sendo o primeiro. Né? Parece que o tio estava tentando uma pensão da avó. Então, parece que houve uma briga de família e ele tentou... ele acabou matando o tio. E sabe o que é interessante? Se eles não possuíam nenhum tipo de renda... Quem financiou isso tudo? Então, quem financiou, a princípio, o que se imagina, né? A polícia tem a condição aí de estar inferindo. O pai do Luiz, que é o segundo componente que participou, declara que o Luiz trabalhava como paisagista. Durante 1 ano, ele juntou o salário dele. E parece que eles estão supondo que possa ser o Luiz que financiou esse gasto, né? Para comprar botas, roupas, etc. Gostaria que você passasse uma orientação para quem está nos acompanhando, para o pessoal das escolas que nos acompanham. Poderia, por favor? Sim. O que oriento aí as escolas? Né? Que eles fiquem atentos àqueles alunos que apresentam problemas, principalmente problemas de comportamento, ou aquele aluno que se mantém com dificuldades na aprendizagem e tem dificuldades na verbalização, né? Dificuldades de se colocar, de falar. Esses alunos, de preferência, serem olhados mais de perto. No caso de identificar lideranças negativas em sala de aula, então aquela liderança que fica apronta, né, dentro da sala de aula e que, embora estudem, como era o caso do Guilherme, ele tinha uma condição de estudo, ele até participava, mas ele era uma liderança negativa. Então, nas lideranças negativas, tentar observar grupos, tentar, quando identificar grupos, tentar dissolver esses grupos, separar de salas. Isso existe de fato hoje? Tem. Lideranças negativas em grupinhos? Tem, lideranças negativas. Seriam aqueles grupos
que aprontam dentro da sala. Tá. Né? Então, são meninos que têm uma liderança, mas que ao invés de edificar, eles atrapalham, por exemplo, o desenvolvimento da sala, desenvolvimento dos colegas. Eles têm a motivação de ver alguém fazendo algo errado. Isso. Muitas vezes são inteligentes. São inteligentes. Muitas vezes são inteligentes, eles tiram nota, mas o grupo que acompanha eles não consegue. Então, acaba sendo uma liderança negativa. Uhum. Então, em situações de lideranças negativas, dissolver esse grupo, separar esses grupos, acompanhar de perto, ajudar aqueles alunos com mais dificuldades, por exemplo, como o perfil do Luiz, Uhum. Esses alunos com uma condição mais frágil, né, ajudá-los a serem inseridos em grupos, para que eles possam ter outros amigos, não aqueles de liderança negativa. Tá, e uma última pergunta só, a gente que é profissional da comunicação, fica até com um certo medo de passar algum tipo de informação, de estar passando toda vez esse tipo de notícia, né? Enfim, a mídia, ela tem uma certa culpa ou não? Ela está fazendo correto, divulgar ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Isso. No caso do Guilherme, o que aconteceu? Eles quiseram, né, eles trabalharam com a condição de mídia e com a condição de surpresa. Por quê? O fator surpresa participou do massacre e a esperança da mídia. Uhum. Porque a mídia contribuiu para a condição teatral que eles fizeram. Tá. Né? Aí, essa situação, será que a mídia atrapalha ou não? A mídia não atrapalha. Na verdade, a percepção desses psicopatas, né, desses meninos, é que a mídia iria favorecê-los naquilo que eles seriam tidos como heróis na percepção deles. Né? Então, isso seria prejudicial. Mas não é a culpa da mídia. Né? A situação é a percepção deles que a mídia não erra em divulgar isso, em mostrar os fatos, nenhum. Não. A mídia ela precisa educar, né, para que as pessoas possam aprender e conhecer os movimentos. Outras pessoas dizem que a mídia pode, noticiando, ajudar alguém a fazer igual. Mas aí vai da condição de percepção de cada um. Né? De cada um. Se tem uma pessoa doente ouvindo, ela vai... Pode ter a ideia. A ideia, né? Infelizmente, sim. Tá. Para o pai, para a mãe, para os responsáveis que estão agora acompanhando o programa Dia a Dia, uma dica para finalizar o programa de hoje de mudança de comportamento, para eles ficarem atentos a isso. Tá. A condição, se perceberem o filho com mudança de comportamento... Como? A mudança de comportamento no sentido de quê? Do menino, né? Do menino, se ficar num ensimesmamento, ele voltar para si mesmo, evitar colocar, ele deixa de falar sobre o seu dia a dia, sobre o que aconteceu na sua rotina, ele começa a ficar mais fechado. Né? Esse comportamento mais fechado é algo para ficar alerta. Os pais precisam saber da rotina desse filho, precisam conversar sobre a rotina do seu filho. A condição de juntar com grupos e grupos que se fecham somente em jogos, por exemplo. Então, tudo que é demais é sobra. Se percebe que ficou muito em jogo, é hora de parar para conversar. Precisa existir uma comunicação, um canal de comunicação entre pais e filhos. Né? Tudo precisa ser falado. Incomodou, sentiu que algo está incomodando, precisa sentar e conversar. Porque é através desse feedback, desse retorno da informação que a gente consegue identificar. Né? Se não conversar, não identifica. Senão, não identifica. Então, precisa conversar, identificar, saber o que o jovem pensa, como é que está acontecendo, como é que estão os amigos, conhecer esses amigos, trazer esses amigos para dentro de casa. Os pais precisam estar atentos a isso. E procurar uma psicóloga quando? Um profissional quando? Quando a gente percebe que não está dando conta, enquanto pais, a gente precisa procurar o profissional. Tá. O programa de hoje foi muito importante. Eu agradeço a sua participação, Obrigada. o seu conhecimento e a gente fica muito feliz. Obrigado. Fico à disposição. Obrigado.